Olá a todos os apaixonados de cinema e anime, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fio Condutor, Fila do Meio. Eu sou o Irias, o host deste episódio, e comigo tenho o Rafael. Olá, amigos. E a Sara. Hello. Sara Mushi. Obrigado, é isso que eu ia dizer. Tipo, a Sara e eu estamos aqui nesta posição muito superior ao Rafael porque temos mais conhecimento de anime, por isso isto vai ser uma conversa muito interessante. Aí, começa bem. O bashing, deram uma conta em 30 segundos e o bashing já começou. Peço desculpa, Rafael, mas... Eu e o João vamos agora proceder o episódio a falar japonês, com palavras random, e o Rafael vai só ficar a olhar. Pronto, pode ser. Isso para mim é perfeito, caraças. Desculpa, Rafael, mas tens de atualizar, tens de ver mais eu sei as animes, minhas limitações. Eu sei, sou mais limitado, é um facto. E neste episódio vamos discutir sobre uma das melhores criações do cinema anime de sempre, na minha opinião. Sim, ouviram bem, anime, como já mencionei várias vezes. Finalmente vamos falar sobre anime, por isso agarrem as vossas body pillows favoritas, esqueçam as vossas waifus durante a próxima hora e preparem-se para uma discussão sobre a primeira longa-metragem do estimado e venerado realizador Satoshi Kon. O thriller psicológico de 1997 intitulado Perfect Blue, um clássico de culto baseado no romance Perfect Blue Complete Metamorphosis. Não vou tentar dizer o nome em japonês, porque senão ainda acaba por ser muito ofensivo. O romance de Yoshikazu Takeuchi acerca de Mima Kirigoi, uma cantora membro de uma banda idol J-pop chamada Cham, que decide aposentar-se, ou graduar-se, como é referido no filme, desta posição para iniciar uma carreira como atriz. Durante este novo percurso profissional, uma série de assassinatos ocorrem relacionados com Mima e os seus colegas de trabalho que começam a afetar a sua sanidade. À medida que Mima perde o controle da sua vida, perde também o controle da sua própria realidade, sendo perseguida por uma reflexão do passado. Como é comum no trabalho deste realizador, Perfect Blue explora temas de identidade, dualidade, viver múltiplas vidas e as linhas entre fantasia e realidade de uma forma criativa que apenas esta voz artista consegue atingir. Vou esforçar-me para manter o episódio em menos de 2 horas, por isso vamos já abrir a conversa com a primeira pergunta, a mais óbvia. O que é que vocês acham de Perfect Blue? Antes de respondermos, vou só dizer aos estimados ouvintes que não viram a Perfect Blue que agora é a oportunidade de não ouvirem o resto do episódio, porque isto vai ter spoilers. Portanto, tirando agora a sinopse que o João fez sobre o filme, a partir de agora foram avisados, nós vamos spoiler o filme. Vai, Rafael, diz-me. Começamos pelo ignorante. Exato. Eu vi Perfect Blue há 2 ou 3 anos, quando a Sara me apontou uma arma à cabeça e diz ou vês isto ou então. E eu procedi a ver e achei giro. Pronto. E a minha opinião... Não, é mentira. Embora na altura tenha achado giro e muito pouco mais do que isso, agora vi outra vez porque sou profissional e já vi coisas que não tinha visto na altura, independentemente das razões pelo qual tenha sido, também não sei necessariamente, mas deu para perceber muito melhor o tipo de crítica social que o Satoshi Kon estava a tentar fazer aqui e a exploração dos temas tal e qual como estás a dizer, da identidade, da cultura da internet também, a forma como lidamos não só com os nossos progressos pessoais, mas aquilo que deixamos para trás também, como isso de certa forma também corre atrás de nós. Achei mais interessante do que tinha achado a primeira vez e só por isso já valeu a pena voltar a ver o filme. Eu acho que também vocês falaram de várias temáticas, faltou aqui, acho eu, que nenhum de vocês falou sobre as consequências da obsessão, da obsessividade relacionados com os artistas, neste caso a artista pop, que depois é então atriz, porque temos aquela personagem do Stalker e o resto das personagens masculinas também são assim um bocado, enfim, parvas. Eu só queria dizer em relação ao Satoshi Kon que sou uma verdadeira fã e gosto particularmente da maneira como ele aborda certas temáticas e também gosto particularmente que pelo menos na Millennium Actress, Paprika e Perfect Blue, as personagens principais são sempre personagens femininas e eu gosto da maneira como ele aborda essas questões, misturando a realidade com a fantasia e a parte do psicológico e do thriller e tudo mais. Eu não sei se o Rafael do Satoshi Kon só viu o Perfect Blue. Não, viste também, exatamente, também pela mesma razão que me apontaste. Não viste o Millennium Actress? Não vi Millennium Actress. Nem Tokyo, qualquer coisa Godfather. Exatamente. Okay. Está na Netflix, Rafael, está na Netflix, come on. Já podes ver. É um facto, posso sim senhor, mas neste caso só vi Paprika e Perfect Blue. E gostaste mais de qual já agora?
sendo que vi The Perfect Blue 2 vezes, já deu para perceber um bocado melhor aquilo que estava a acontecer, talvez Perfect Blue, mas teria de rever Paprika para conseguir ter a certeza. E tu, João, gostas do Perfect Blue? Claro que sim, estás todo entusiasmado. Claramente, eu estou com o entusiasmo do caraças. Falar de Satoshi Kon, na minha opinião, um dos realizadores mais importantes do cinema, não só da anime, mas simplesmente do cinema geral. E uma das razões por que eu gosto tanto dele é mesmo por forma como ele explora os seus temas, que podemos ver os seus temas muito comuns em todos os filmes, todo o seu trabalho. Especialmente a ideia de identidade. Eu acho que o Perfect Blue explora a sua exploração de identidade, especificamente da perspectiva de uma personalidade pública, tipo uma pessoa conhecida e uma figura pública. Tipo, por exemplo, tens logo na introdução do filme que, por acaso, é muito comum nos animes haver aquela exposição exagerada e muito cansativa, mas a forma como Satoshi Kon utiliza isso neste filme específico do Perfect Blue, é fascinante porque diz-te logo muito o que tens a saber acerca do filme. Estás a ver várias pessoas que não são minimamente importantes para o enredo do filme, tudo fãs, tudo pessoas aleatórias, a comentar tudo acerca desta pessoa que tu ainda nem sequer conheceste, ainda nem sequer viste no filme, já estás a ouvir tudo acerca dela, o que é que ela vai fazer, o que é que está a acontecer com ela, onde é que ela está, e isto diz-te muito logo acerca dos temas que o filme está a explorar, acerca de uma espécie de figura pública em que toda a sua vida e identidade é do conhecimento público e tu já tens uma opinião formada dela logo minimamente e algum conhecimento dela sem sequer a conheceres. Sim, eu acho que nem passa muito pelo conhecimento, passa pela a tua primeira impressão, é a perspectiva dos outros e não dela própria. E acho que é mais isso que estás a dizer, não é, João? Sim, porque pode não ser a real, estás a perceber? É precisamente isso, porque é a perspectiva que os outros têm dos outros, basicamente é isso. Porque é isso, acaba por ser isso muito a brincadeira. Os temas principais do filme é muito essa ideia de a tua percepção de ti própria e a percepção que os outros têm de ti, e essa separação e a forma como as duas pessoas acabam por ganhar vida. A pessoa que não existe, a pessoa que tu não te identificas, mas toda a gente pensa que é o que tu és, ganha vida de uma forma muito específica, quer seja online, que é um dos temas principais do filme, é a ideia de a cultura online, a internet, quer seja na televisão, é algo que primeiro começa a ser uma ídolo pop, música da banda Cham, depois torna-se uma atriz e depois tens esta ideia de interpretar, de seres uma atriz na tua própria vida. Claramente, infelizmente, a situação de celebridades, especialmente no Japão, em relação a ídolos pop, não é exatamente a melhor em termos de relação fãs, audiência e artistas. É muita opção, é muito pré-programado. E neste filme demonstra-se muito isto. Ela tem managers a fazer decisões por ela, controlar todos os pedaços que ela tem de fazer. Tipo, tu vais fazer isto agora, tens de fazer isto agora, e ela nem sequer tem uma decisão própria. E isto é um dos temas mais importantes do filme. É tipo, quando tu nem sequer tens decisão, não tens o poder da tua vida, não tens o poder de escolha, não tens o poder de decisão, não tens poder sobre a ti própria. Quem é que tu és? Quem é que tu acabas por ser? E acho que não é só em relação tipo aos managers e ao público e tudo mais, porque há uma altura em que ela está a falar ao telefone com a mãe, se não me engano, e que a própria mãe diz: mas nós sempre pensámos que tu ias ser cantora, não é? Tipo, não é só é também a perspectiva dos próximos que estão dela, dos familiares e dos amigos, que também não é correta, não é só o business, por assim dizer. É a comercialização da pessoa, de certa forma. E olhando também para os dias de hoje, o João estava a falar da cultura japonesa, mas agora se calhar mais na voga está a questão do K-pop e da forma como estas estrelas são criadas quase em laboratório, em que as pessoas não se conhecem, são escolhidos consoante a forma como vão vender melhor, e a partir daí é criado um produto que se sobrepõe à própria pessoa que está atrás da pessoa, do artista que está... E depois acaba por não ser genuíno, não é? Acaba por não ser genuíno. Porque as pessoas também não querem algo genuíno, principalmente neste tipo de situações aqui não se está à procura do genuíno, está à procura exatamente daquilo que elas esperam, é aquilo que eles querem ter. E é o que vende. Exatamente, e é por isso que quando ela muda de carreira não é recebida da mesma forma, porque as pessoas não esperavam aquilo dela e as pessoas querem sempre aquilo que estão à espera. De certa forma, lá está, é mais uma das críticas sociais que também está aqui, é a questão do consumismo, não só cultural, mas é complicado como é que tu lidas com a questão de vender um artista separando da pessoa que está por trás, e a mistura desses dois, e de certa forma materializa-se no facto dela continuar a ver uma versão antiga dela própria, mostra também o impacto que isto tem nos próprios artistas e na identidade que eles sentem, ou que não sentem. E na saúde mental, não é? Porque não é só...
Não é só a questão tipo metafórica da identidade passada ou do que é ou do que não é, mas também afeta depois aquilo que é a saúde da... Como é que ela se chama? Mimi? Espera. Mima, exatamente. Sim, e quão violento é o filme? Jesus Cristo, caraça. Mas essa é a parte curiosa, é que o filme é violento, mas não é de uma forma gratuita. É muito intenso e a forma como o sangue está... Como eles criaram a animação do sangue em si, por exemplo, aquela cena do esfaqueamento. Essa cena é... Eu não quero dizer repugnante de uma forma tipo como se fosse que nojo, não consigo olhar. É mais... Mas a forma como está animada é tão... O movimento deles são tão realistas, sem ser exagerado ao ponto de distrair, que torna-se ainda mais sickening, torna-se ainda mais desconfortável. E a rape scene para mim é muito difícil. É muito lixado. E é engraçado como é que... pessoas que são... Eu não percebo, eu continuo a achar estranho as pessoas que não consomem anime ou que são contra o anime, porque às vezes aquilo é tão humano que tipo uma pessoa abstrai-se que aquilo é animação, não é? Apesar de tu conseguires ver as técnicas de animação, mas eles conseguem fazer as coisas de uma maneira tão realista e com temas tão sérios que as pessoas que não veem anime, que era isso que eu argumentava tipo para o Rafael, as pessoas que não veem anime estão a perder tipo um mundo inteiro de coisas tipo fascinantes, não é? E acho que este caso tipo, não é um filme muito fácil de consumir, na minha opinião, não só pelos temas, mas pela violência que estamos a falar, não só das mortes, mas mesmo em termos psicológicos, tipo, é muito denso e é um bocado difícil de digerir. Não sei se calhar se foi por isso, Rafael, que da primeira vez que viste ficaste assim um bocado... Eu da primeira vez que vi estava-me a ser um bocado difícil jogar o filme por si próprio, porque eu fui ver o filme com o conhecimento da fama que aquele tinha em relação ao facto de ser de Black Swan ter feito um rip-off. Então foi difícil para mim separar a procura dessas semelhanças do próprio filme. E agora, olhando, e nós mais à frente depois vamos falar dessa situação, que acho que há muita coisa interessante para dizer sobre isso, mas acho que desta vez estava mais disponível para perceber o que é que o filme estava a querer dizer do que anteriormente. Estava mais disponível e também, lá está, já tive outras experiências, já olho para o cinema de outra forma, e isso também conta um bocado. Eu acabei por há bocado querer dizer uma coisa e depois entretanto esqueci-me. E quando tu falaste da questão da cena de violação, lembrei-me que a forma como essa cena está montada, não só aquilo que acontece ali, mas como tu vês a reação deles lá atrás, tens aqui também mais uma vez uma reflexão sobre aquilo que podemos colocar os atores, a pressão até onde podemos colocar os atores para atingir um resultado que nem sempre vale a pena. Por norma que fala sempre muito disto em relação, por exemplo, a Hitchcock e maioritariamente ao Kubrick e à situação de Shelley Duvall, e acho que nós já abordámos isso em situações anteriores, mas vamos sempre... Fica sempre a mesma pergunta, até que ponto é que vale a pena? Até que ponto é que é justificável o abuso a que tu e os traumas a que pões os teus atores e as tuas atrizes para ter um resultado artístico? E é uma questão que no filme não tem propriamente uma resposta, mas é uma questão que levanta e gosto imenso desse lado também. Mas em relação... Desculpa, João. Não, diz. E é só referir que, ok, uma rape scene é sempre uma cena bem complicada, seja onde for, mas podemos pegar numa cena que supostamente é mais leve e que mesmo assim no filme tem um impacto muito, muito forte, que é quando ela está a tirar aquelas fotos, tipo, nua. E, sim, ok, não acontece nada especificamente, não é como uma cena de violação, não é? Mas não deixa de ser... difícil de olhar, não é? E a forma como está cortada, em que tu saltas dela a tirar as fotografias, se não me engano, para as amigas os outros membros do grupo a cantar e a ter o sucesso que ela estava a ter anteriormente de outra forma, misturado com o facto dela estar cada vez a ir mais fundo para onde ela se calhar não quer ir. E também está mais vulnerável, também tem a ver com a vulnerabilidade dela. E é aquela questão e existe muito isto também em algumas atrizes. Mais uma vez, voltamos sempre a Showgirls e acaba por ser um pouco também a mesma lógica, que é exatamente a mesma coisa que aconteceu à atriz de Showgirls, é que querem ser levadas tão a sério, depois de estarem noutra situação, colocam-se depois, são levadas a colocar-se em situações que são muito complicadas, e a forma como estava montada, em que tu estavas a ver
ela a ser fotografada e depois as outras, o grupo a cantar ainda por cima, nesta altura, quase que a ser levadas mais a sério, porque já não estavam, por exemplo, com um vestuário tão colegial, estavam muito mais formais, o que eu também achei um pormenor interessante. E de vez em quando tu vês também o olhar labrego e nojento do fotógrafo enquanto lhe está a tirar as fotografias. Toda essa cena é incrível. Nesse aspecto concordo plenamente contigo. Eu acho que é bom os pontos que estão a mencionar, porque isto também traz-nos outro tipo de tema explorado no filme, que é a perspectiva, que é a Mima durante há algo contraste inicial em que estamos a ver a performance dela no grupo, na banda, e aquela energia toda, eu não quero dizer falsidade, mas aquela performance é o que é uma performance, e o contraste dela a ser uma pessoa normal, a fazer as compras, curiosamente num supermercado, em que tipo, logo acho que isto também demonstra muito estágio, em que por exemplo a casa dela é muito, não é exatamente, não é como se ela fosse pobre, mas é uma casa claramente pequena, não é uma casa que uma pessoa, é um apartamento que não é o tipo de coisa que uma pessoa associaria. É humilde. Não iríamos associar isto a uma sobriedade, é o que eu quero dizer, e isso é um aspecto também muito curioso, porque apesar de elas serem uma banda J-pop e isso tudo, continuam a não ser exatamente a ter imensa exuberância, muito dinheiro, e isto também refere também a um ponto de perspectiva, que é os momentos em que a Mima está sozinha são completamente diferentes em termos visuais dos momentos em que estamos a olhar para ela da perspectiva de outras pessoas, especificamente de homens, porque apesar da cena da rape scene, que é extremamente desconfortável, os atores, minimamente profissionais, ele até pede desculpa por estar naquela posição, o ator, mas a equipa técnica não para de fazer comentários. E a própria criação da rape scene, do argumentista em que ele está a falar sobre... Ele fala daquilo, o argumentista dessa série em que ela está a participar, em que ela tem de fazer uma rape scene, ele fala disso como se eu quisesse colocar ela nessa posição. Não existe cá nada de pretensão de artística e nada, é simplesmente uma pessoa a pensar, eu quero ver esta pessoa, eu quero ver esta sobriedade ingênua e inocente a ser colocada nesta posição sem poder e tipo, vamos ser sinceros, perversa mesmo. E a equipa técnica não para de fazer comentários, não para de olhar para ela, o fotógrafo também olha para ela com... Ele claramente está a fazer aquilo propositado, não existe nenhuma desculpa sequer de arte. Ele claramente, as fotos podem ser bonitas, seja o que for, mas claramente aquilo surge de uma intenção perversa. E isso retira-lhe muito da sua própria identidade. É aquela cena também do male gaze, isso retira muito da tua própria identidade no mundo. E eu acho também, a mim sempre me fez muita confusão aquele stalker, tipo, o próprio desenho em si. Eu não queria usar esta palavra porque parece bem forte, mas é mesmo nojento o homem. Tipo, um olho para cada lado, tipo, os dentes cheios de falhas. Aquilo é... E a maneira como ele olha também, não é? E há uma parte em que ele está com uma câmera e tudo. Tipo, é tudo muito estranho, meu. Tens a cena icónica da mão que representa logo o tema principal do filme, que é ele a fazer com a mão e ela está a segurar, ela parece uma boneca a dançar na mão dele, e isto coloca muito logo... É uma imagem que resume logo a perspectiva do filme todo, o tema todo, que é esta ideia de posse sobre pessoas, figuras públicas, especialmente mulheres neste caso. Novamente, entramos nesta perspectiva também de identidade, dos temas explorados do filme, mas e do male gaze em si também. Uma coisa que eu também quero falar é sobre a relação que o filme tem com a internet, que é algo que, na minha opinião, é muito fascinante, porque, não sei se a maior parte dos filmes dos anos 90 que exploram a internet não envelheceram muito bem. Quando pensamos em Lawnmower Man e isso tudo, aqueles efeitos ridículos e isso tudo, e não é como se este filme estivesse a retratar a internet como se fosse a atual internet que nós conhecemos. Há aqueles ainda tipo efeitos, o próprio computador e isso tudo, mas em termos de ideias que o filme explora em relação acerca da nossa relação com a internet, é algo que eu acho que envelheceu de uma forma muito mais potente do que se esperava. Eu não sei se isto foi exatamente a melhor forma de descrever, mas revelou muito acerca... Foi quase tipo... Previu imenso acerca da nossa atualidade. E isto é uma coisa que eu quero abrir em termos de conversa para vocês, é o que é que vocês acham da representação do filme da internet, porque vamos ser sinceros, a internet, uma das coisas que acabou por mostrar foi tipo que agora toda a gente consegue ser uma micro-celebridade e está também em uma posição que a própria personagem principal. É uma questão interessante, porque eu acho que sinceramente esse é a parte do filme que envelheceu melhor, porque... Pensar que o filme é de 98 e a forma como, automaticamente, o primeiro contacto que esta pessoa tem com a internet é a ver toda a sua vida absolutamente exposta ao ponto de ela estar a ver ela mesma,
através dos olhos de um mundo que não é o dela, é assustador, principalmente quando tu olhas para o facto dela ser completamente desconhecida àquele mundo. Porque, por exemplo, nós temos hoje em dia, por exemplo, questões com os influencers e tudo mais, que eles ativamente se colocam na internet e se colocam nessa posição. Não é que justifica o que quer que seja, mas a verdade é que o primeiro passo é sempre o de entrar. Ali naquele caso não é o que acontece. Aqui temos uma personagem que é completamente alienada desta situação. E o primeiro contacto que tem com a internet é logo sobre quem ela é. E é algo a dizer o que ela faz, onde ela está e, de certa forma, o que é que ela deveria ser. Sim, tanto que ela até pergunta à outra sobre o que é o link do quarto da porque ela não faz a mínima ideia, tipo, deve estar a arrebentar agora a internet, não é? Ainda não está muito dentro do assunto, então ela acha aquilo tudo muito estranho, não é? Quer dizer, eu acho que na altura se calhar qualquer um pensaria o mesmo. Sim, mas eu acho que ninguém estaria a prever, em 98 pelo menos, que, sei lá, que daqui a nada 25 anos depois, Perfect Blue fosse tão assustador na forma como previu, a forma como a internet ia ser utilizada para ditar a personalidade e a identidade das pessoas. Eu tenho quase certeza, mas posso estar enganado, vocês já viram o filme garantidamente mais vezes do que eu, mas eu tenho quase certeza que esta é a cena em que, assim que ela vê o link do quarto, é a cena em que a câmara puxa para fora da janela. Sim, é precisamente. E esse momento também é um bocado aquele tom de voyeur, em que és retirado para fora da tua casa e estás a observar lá para dentro de uma forma muito intrusiva e vem de dentro para fora, ou não vem de fora para dentro. Sim, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu desta vez, como andei a ver há relativamente pouco tempo filmes do Brian De Palma, eu achei alguns desses aspectos que estás a falar especificamente, Rafael, bem parecidos. Tipo, eu não sei se vocês já viram tipo o Body Double ou o Blowout. Tipo, tem muito desses conceitos estão presentes. Eu achei isso engraçado que desta vez senti essa presença. Não sei se, João, tu viste os filmes? Não sei se concordas. Não, concordo. E mesmo a parte do male gaze, porque já sabemos que o De Palma, enfim, é parecido mesmo. Mas o Satoshi Kon aqui está claramente a fazer uma crítica a isso mesmo, porque e é isso que é a parte interessante da animação, é que permite que ele também torne aquelas personagens, tal e qual como tu estavas a dizer, que a personagem do Stalker é assustadora, é repugnante a animação daquela personagem. Isso é uma completa transfiguração da crítica ao male gaze. É tu colocares aqueles homens que estão a olhar para aquela mulher e a objetificá-la daquela forma, exatamente como nada mais do que porcos. Tanto que muitos deles estão-se a babar, os olhos não estão plenamente alinhados e não é só no Stalker. É mesmo rebarbadão, né? É uma cena mesmo rebarbadão. Exatamente. E é por isto que a animação neste filme é absolutamente incrível. Isto veio-me agora à cabeça. Já tínhamos estado a discutir um pouco a situação do male gaze, mas a questão da animação agora puxou-me mais para isso, que de certa forma a principal crítica está na animação e é a partir daí que tu consegues perceber, pelo menos visualmente, além dos próprios planos, mas a própria animação e o desenho daquelas personagens está claramente a indicar as suas intenções para com aquela personagem em si. E ainda bem que falaste sobre isso, porque eu li há algum tempo que supostamente, muito no início, supostamente eles queriam fazer este filme live action. Live action, exatamente. Só que a animação, como permite fazer esse tipo de coisas, foi tipo a solução perfeita. E vai de encontro àquilo que tu estás a dizer. É tipo, a animação, tens uma liberdade na animação, principalmente no anime. O anime é sempre muito expressivo, é um tipo de animação que eles fazem coisas que na típica animação não se faz. E o facto de eles terem olhado conscientemente e pensar, ok, isto resulta muito melhor desta forma, porque um live action nunca, com pessoas reais, isto não ia funcionar tão bem. E é interessante o que tu estás a dizer. É muito bom, é perfeito ter mencionado isso, porque eu tenho que falar. Uma das coisas que eu queria mencionar é a história da produção do filme, que acho fascinante, e também muito acerca do Satoshi Kon como realizador e o que ele criou neste filme. Primeiro vou entrar um bocado numa história e só falar sobre o processo de produção do filme, porque acho que foi muito interessante, porque fala muito acerca das possibilidades que aconteceram e que kickstart a carreira de um realizador fascinante e incrível, através simplesmente da ideia que ninguém acreditava que este filme ia ser alguma coisa sequer decente.
como a Sarah mencionou, o Perfect Blue ia ser uma adaptação live action do romance, até ter perdido literalmente quase o seu financiamento. Os produtores então através daí pensaram, ok, vamos criar um OVA, que é um Original Video Animation, que é basicamente anime lançado diretamente para cassete, para VHS na altura. E isto, como não havia exatamente muita crença nisto, eles simplesmente pegaram num realizador que acharam tipo, ok, ele já tem alguma experiência, o Satoshi Kon antes disto tinha, aliás, muita pouca experiência, mas tinha realizado o OVA do JoJo's Bizarre Adventures, um anime fantástico. E também muito difícil de recomendar a pessoas normais que não veem anime. E o orçamento era tão low budget e não havia qualquer experiência ou ideia de sucesso nesta produção que Satoshi Kon teve a oportunidade de realizar este filme e ele simplesmente olhou para o argumento e pensou fuck this shit, atirou tudo para o lixo e decidiu reescrever o argumento todo, tipo o argumentista tinha escrito o argumento original, decidiram reescrever aquilo tudo e focarem-se mais na perspectiva mental dela, porque o filme inicialmente era muito mais acerca de mais genérico, por assim dizer. Era mais uma mulher a ser perseguida por um stalker. E ele decidiu focar-se mais nas consequências mentais que é uma figura pública não ter controle da sua vida ou sequer da sua identidade. E, precisamente, o ponto da animação é uma das coisas que eu acho fascinantes, porque é um filme extremamente low budget. E, no entanto, a animação, fora, possivelmente, uns frames que não são exatamente, tipo, logo no início temos os personagens a falar, claramente é só, tipo, 2 frames a mexer para cima e para baixo, para cima e para baixo, mas a maior parte do filme, a animação é fantástica. E um dos aspectos que eu achei curioso é que não é exatamente a típica animação de anime que vemos, mais exagerada, mas ao mesmo tempo não é completamente realista, está no meio, e muito disso é atribuído à forma como o Satoshi Kon dirigiu isto tudo, que é, por exemplo, temos o momento da coreografia delas. A coreografia delas não está alinhada, e isso é propositadamente. Para dar é sempre uma vibe. A ideia do filme todo é deixar uma vibe de realismo que pode não estar completamente visual, mas dá-te a ideia do realismo dos movimentos que eles têm quando estão a correr, quando estão a andar. E um dos aspectos que eu achei fascinante é a forma como ele diferenciou as pessoas da mima e das celebridades. Como vocês tinham mencionado, a cara do Stalker, do Mimei, que, by the way, isso vai-nos entrar depois, queria falar também sobre isso mais tarde, que era a ideia, como o tema principal do filme é a identidade, também resume-se às outras duas personagens importantes deste filme, mas que todas as personagens masculinas têm todas um aspecto muito medonho e muito fucked up. Tipo, aliás, não só as personagens masculinas, mas quase todas as personagens que não são minimamente celebridades ou conhecidas pela figura pública, o seu aspecto é muito rançoso, por assim dizer. E isto mas é também a gente dela. a cena do interior, tipo, Sim. eles Sim, estão é a mostrar como uma pessoa. Isso é bem expressionismo. interessante, eu gosto bem disso. E a produção, basicamente, como o Satoshi Kon teve liberdade criativa, ele decidiu mudar todos os temas principais e também fazer muito comentário social acerca da forma como ele via produções japonesas. Muito da produção que ela está a passar, que a atriz que a personagem principal desta produção está a passar na série, é muito retirado do que ele via acontecer em séries japonesas. Aquela, não é exatamente perversidade, mas também aquela falta de conceito original. É tudo muito feito à pressa, muito whatever. Temos aquele momento em que o argumentista pergunta-lhe, então, mas quem é a vilã? Ele diz tipo, sei lá, tipo, a gente depois descobrimos isso. Sim, também tens tipo os fãs. Tens uns gajos na rua a entrar num sítio qualquer a dizer já vi isso, é uma porcaria, não sei o quê. Também tens tipo o lado do público a falar desse tipo de produções também. E infelizmente o Perfect Blue, apesar de ser no final da produção é que eles perceberam que ok, vamos tentar lançar isto em alguns festivais e ver o que é que acontece. Sucesso enorme em festivais, recebido de uma forma que eles não estavam à espera, e infelizmente, apesar de ter sido um sucesso enorme crítico, foi um fracasso. E infelizmente o fracasso comercial foi algo que perseguiu bastante o Satoshi Kon na sua carreira, o que é triste, somente tendo em conta que o quanto influente ele é como realizador. E vamos ser sérios, Perfect Blue é um filme mesmo que resume bastante bem o poder do anime em termos de criação. E eu queria estender isto também para vocês, esta conversa acerca do conceito visual do filme, porque sim, já vimos isto muitas vezes, a ideia de um filme visualmente transformar uma personagem tipo fragmentada mentalmente, mas a forma como este filme faz parece única, parece que só consegue funcionar neste formato de animação. Rafael, puxando a conversa do João, queria falar de espelhos. Vocês não querem falar de espelhos? Yes. Rafael, fala lá dos espelhos. Podemos falar de espelhos. É interessante que a maioria dos filmes que eu tenho visto agora tenho encontrado espelhos por todo lado. Estive agora a rever Souvenir e é uma coisa, parece um anúncio ao espaço de casa. É uma coisa maravilhosa. Mas é assim, o espelho sempre foi utilizado como símbolo das personagens, da dualidade e
e o vidro partido por consequência das personagens mais fragmentadas, e acho que isso é garantidamente um dos elementos mais óbvios, se calhar, do Perfect Blue. E não é necessariamente só os espelhos, ela encontra o reflexo dela várias vezes de outra forma. Lembro-me também, quando ela estava a procurar na internet, ela viu o reflexo dela de certa forma também no ecrã, também mais uma vez mostrando que aquilo tinha um bocado a identidade dela que estava a olhar. Sim, não é só. Eu não estava a dizer espelhos em específico, Sim, até porque não sei se ela está num comboio ou num autocarro, também se vê o reflexo. Sim. Logo pronto, os reflexos em si, não é? É isso que eu queria dizer. Ela vê sempre vestida com a fatiota bonita. Exatamente. Do J-pop. Salvo, lá está, na cena final em que ela finalmente se encontrou, e é a primeira vez que ela se vê ela mesma como ela é naquele momento. E o espelho dessa forma também, e o espelho e a parte do reflexo acaba também por ser um mecanismo pelo qual tu acabas o filme, que é tanto a personagem que está no hospital está só a olhar e está a ver algo que não é ela, como o filme acaba e ela está a olhar para o espelho do carro. A cena é essa que a Sara não se lembrava. Deixar aqui claro. Yes. Não, porque eu lembrava-me da cena da gorda. Não, peraí. Olhar para o espelho. Não, e sabia que era na instituição onde ela estava admitida, não é? E depois lembrava-me que a outra ia para o carro. Pá, isto é muito confuso, pá. Não, vais dizer aquilo que achavas. Vais deixar. E ela estava a olhar, porque eu vou-te explicar, porque imagina, como é que ela se chama? É isso que eu estou a dizer, como é que ela se chama? Mima. A Mima, quando está no carro e vê o reflexo, estás a ver? Estava com a ideia na cabeça, porque já não vejo o filme para aí há 2 ou 3 anos, que ela estava a ver ela própria com o cabelo curto, como tinha, e na instituição, quando ela vai visitar outra, ela já tem o cabelo mais comprido, ok? Está com os óculos e não sei o quê. E quando está no carro, eu tinha a ideia, não sei porquê, que ela estava a ver-se de cabelo curto. Estão a perceber? Como se fosse a outra. Perceberam? E na realidade... Desculpas. Nada disso. Lá está. Esta pequena diferença no final é o final completamente diferente. É que é completamente. Não é porque ela olha para o espelho e diz. Eu já não me lembrava o que é que ela dizia. Mas ela diz qualquer coisa do género. Não, eu é que sou a verdadeira. Eu é que sou a verdadeira Mima, não é? Eu sou quem eu sou, Okay, agora existiria aí uma diferença muito grande entre ela estar a ver a anterior e ela estar a ver aquilo que ela é agora. E isso, Sara, é um pormenor que mostra o profissionalismo e aquilo que nós damos a este projeto. Eu continuo a achar que aquele cabelinho está muito curto para o cabelo que ela... Mas pronto. Não, tu só vias literalmente 5 centímetros do espelho. Mas parece estar com o cabelo curto. Deixa-me em paz. Olha, e se eu quiser achar que ela está possuída da cabeça? Não posso? Pronto, também podes achar que o céu é vermelho. Está bem, é uma crença. Perfect Red. É uma crença. Exatamente, é uma crença parva. É uma crença. Agora, mas pronto, podemos falar da gordinha com a fatiota a saltitar ou não? Isso é uma parte muito importante para mim. Isso entra no tópico principal outra vez do filme, que é em termos de identidade, em que as 3 personagens. Eu adoro, ela parece estar mesmo completamente. Está mesmo completamente louca. E até meter os braços assim, é muito engraçado. Mas é que o facto dela ter os olhos tão afastados e o próprio nariz como parece um porquinho voador. É um remake do Porco Rosso. E tipo as banhas a sair de fora do fato, tipo, é genial, adoro. E ela saltitar é muito chique. Um bocado de gordofobia aqui no nosso podcast, pronto. Eu posso porque sou gordo, por isso... não é assim que funciona, caríssimo. Não, para mim funciona assim, eu posso fazer esses comentários à vontade porque sou gordo. Agora vocês sério, sinto um bocado ofensivo, sinto um bocado ofendido por este momento. Peço desculpa. Estou a gozar. Isso é um aspecto... Então a parte que ela... pronto, isso não é realidade, né? Mas quando elas estão a saltar por cima das luzes da rua... Sabem? Pronto. Eu rio, mas não tem piada. Esse aspecto que estás a ver sinal da diferença, por exemplo, vemos o momento em que ela está a ver, temos a ver a Mima a correr, mas no espelho vemos a Rumi, que é o nome da personagem, a correr tipo toda cansada e caraças. E isso também entra também no aspecto da identidade, porque todas as 3 personagens principais neste filme, entre aspas, o Mimamei, o Stalker, eu estava a tentar lembrar do nome dele, Mimania, acho que era o nome dele. O nome que ele refere-se não é o seu próprio nome, é o nome que ele tem online.
é o seu username, é o seu avatar. E a forma como eu interajo com a Mima é através de fotografias, tipo fotografias, ou seja, a identidade dela está sempre formatada através de algo que não é dela. Simplesmente, tipo, são imagens apenas. E ele refere-se a si próprio como o seu próprio avatar na internet. Ou seja, a sua identidade já está também fragmentada, completamente. Ou Mas tipo, a outra também sim, ia dizer uma coisa super interessante. Exato, é isso. Ela também é stalker, tipo, também podemos categorizar. Mas isto vai um bocado em contra a situação da identidade, mas no ponto em que nenhuma destas personagens sabe aquilo que é. Porque o stalker mostra claramente uma falta de personalidade que está a ir procurar a outro sítio, enquanto a outra está a viver, está no outro extremo da Mima, que é uma pessoa que está a olhar para o seu passado com arrependimento, porque há uma altura em que eles, se eu não me engano, eles também mencionam que ela também era um ídolo pop. Sim, ela era um ídolo que fracassou. Exatamente, ela está a olhar para trás e está a querer voltar àquilo que ela era, e lá está, é a ausência desta personalidade e da própria identidade, porque ela vê-se sem... Mas ela agarra-se à... Porque ela vê-se sem a identidade que lhe foi criada para ela, que ela tomou como a dela. Ou seja, ela perdeu-se na identidade que aquela indústria criou para ela, tanto que ela ainda lá trabalha. Mas no backstage, vá, atrás das câmaras. Exatamente, enquanto a nossa personagem principal está a passar um bocado pela mesma situação, em que já não consegue distinguir qual é a identidade dela e a identidade foi criada para ela, e também não sabe aquilo que quer ser. Portanto, a personagem da Rumi está num extremo dessa personagem, enquanto a personagem do Stalker está do outro. É também curioso porque no final é muito uma questão também de inveja e raiva, porque ela está a ver a Mima a abandonar a carreira que ela tanto queria, e tipo, temos, como já mencionaram, a cena dela estar vestida no seu outfit, e os contrastes também físicos, isso tudo, isso também provém muito de uma raiva de ver alguém a passar por aquilo que tu querias e que tu perdeste, e essa pessoa simplesmente a pensar, aliás, não era o caso, porque a Mima, ela não teve muita hipótese de decisão, mas foi-lhe retirada, ela abandonou essa carreira para começar outra. Sim, mas a outra também pode ter acontecido a mesma coisa, né? Também pode ter sido obrigada de alguma forma a desistir da sua carreira à frente das câmaras, por assim dizer, e ficar ressentida com isso. E depois, tipo, agarra-se à personalidade da outra, não é? E aquela perseguição delas as duas a correr, meu Deus. Depois termina, não sei se elas... É um autocarro? Na estrada, elas estão na estrada. Sim. Aquela imagem dela à frente das luzes do carro é fantástica. É isso mesmo. A pessoa quis continuar. Não, mas eu ia dizer, é engraçado também que essa cena é aquela em que ela se vê finalmente no foco e tem luz a apontar para ela, e essa luz acaba por ser aquilo que na altura achava que ia matar, mas acho mais interessante o final que lhe deram. Achei que foi... É mais explorativo também para se perceber que ela não era uma vilã, ela era uma vítima de um sistema, e acho que se ela morresse íamos ficar com a ideia errada, tanto que ficamos sem saber se o Stalker morreu ou não, certo? Porque quando ele lá volta... Eu acho que ele morreu com o martelo, não era um martelo, era uma cena qualquer na cabeça. Quando ele lá voltou, o corpo não está lá. Eu assumo que ela tenha escondido o corpo, mas ficamos sem saber. Não, o corpo dele está ao lado do outro manager. Ok. Ou seja, mas de qualquer forma isto continua a funcionar para a personagem da agente, em que não a querem necessariamente pintar como uma vilã, embora ela... Ou seja, ali a ideia é pintá-la como uma vítima de um sistema, e no final tanto que a própria Mima vai ao hospital visitá-la quase num momento de compaixão também. Claro, porque ela sabe que ela não tem culpa daquilo que aconteceu. A questão da culpa é mais complicada de decidir ou não, mas existem vários fatores para aquilo ter acontecido, não necessariamente uma questão de inveja ou o que quer que seja. Sim, mas eu acho que a Mima viu-a como uma pessoa doente, estás a ver? Tipo, que não tem culpa por... Quando eu estou a falar na culpa, é na culpa de se ter agarrado à personalidade dela, estás a ver? E por isso a ter ido visitar, e também ela está naquele momento de ok, eu já sei quem eu sou e tudo mais, não é? E ao visitá-la, é como estás a dizer, eu acho que ela fez as pazes com ela própria, fez as pazes com a outra senhora, que para ela não tem culpa nenhuma porque é uma vítima, porque tem uma doença mental. Eles até às vezes, eu não sei se falam em relação a ela ou em relação ao outro, ou ao Stalker, que há um deles que tem, como é que se diz?
transtorno obsessivo. Não, isso é dupla... personagem, É a isso é personagem personagem da dela série, na acho série. Novamente, outra dimensão. Exatamente, mas Vai, está ligado, está ligado Sim. às personagens verdadeiras, não é? Tipo, Exatamente. eu lembro-me deles falarem Existe sobre isso. muito a questão das camadas. Espera, das diz-me lá qual é camadas. o transtorno, só para a gente ficar. É transtorno? Eu acho que é de dupla personalidade, das É isso, personagens transtorno de fragmentadas. dupla personalidade? Ok. É algo assim do género. Eu lembro de algo assim. Mas aquilo onde eu queria chegar era, à medida que ela está a entrar dentro do processo de filmmaking e de ser uma personagem, para ela também se torna difícil distinguir o que é a personagem dela e o que é a personagem da série, o que é série, o que é o mundo real. E o facto de eles mencionarem diretamente que aquilo é um problema de transtorno de múltiplas personalidades é mais uma camada dentro disso, e que consegue abrir outras leituras para o filme, de que tudo aquilo é uma série e tudo aquilo faz parte de uma ilusão, e que é uma ilusão atrás de ilusão. E lá está, é isso que eu gostei mais desta vez que vi Perfect Blue. Não só há pequenas críticas sociais em pequenos momentos do filme, porque o filme não é sobre a indústria de filmmaking, mas é óbvio que existe uma crítica clara ali, principalmente naquele momento da rape scene. Tens a questão da internet, que não vai sempre a fundo nisso, mas é deixada por ali. E também a questão das pessoas não saberem distinguir a realidade da ficção. Mas eu acho que há muitos atores que depois sofrem disso. Pelo menos já vi várias vezes que chegam a confundir, tipo, não é bem a confundir, é a sentir dificuldade de depois sair daquela personagem, não é? Parece que ficam, às vezes, por exemplo, lapsos pequenos de, por exemplo, vi uma entrevista do não sei se era a Lily Collins, mas eu acho que ela estava a falar era com a Lily James. Era a Lily James agora na tour de Pam and Tommy. Exatamente, ela estava a falar com um sotaque que não era o dela. E são pequenas coisas que podem extrapolar para isto, que é a pessoa perder completamente a noção do que é real e do que não é, o que é a história. É quase, começa a tua própria vida, a tua não, mas dela, é quase uma metaficção, porque tu não sabes onde é que estás, não é? Nem na tua cabeça, nem na realidade em si. Porque apesar do acting e da ideia de filmmaking é tudo tipo, gostamos de olhar para isto, muitas pessoas olham para isto como se fosse falso, mas muito da parte de produção não é exatamente falsa para os atores que têm de viver aquilo no momento. Aliás, Rape Scene é uma demonstração disso, é que tipo, claro, é falso o filmmaking, mas para ela parece real, é o acting. Por causa dos sentimentos que o ator põe em palco, não é? Sim, em palco, em cena. E não deixa de ser traumatizante. E também porque há uma outra camada que eu acho fascinante, que é que tipo, nós só vemos ela, a partir de um certo momento no filme, só vemos ela ou a trabalhar ou a dormir. Ou seja, aliás, nem a dormir, a acordar. Ou seja, ela parece que não tem sequer a oportunidade de ser uma pessoa fora do trabalho. Não há oportunidade disso, ela está sempre constantemente, tem de estar sempre ligada a uma personagem, quer seja a personagem de figura pública, celebridade que ela é, ou a personagem da sua série. Ou seja, ela nunca tem a oportunidade de sequer perceber qual é a pessoa que ela é. Claramente iria haver transtornos de identidade. E acho que é um dos aspectos mais fascinantes do filme, é mesmo a forma como o filme explora muito este conceito de uma forma visual. Temos 3 cenas, literalmente 3 ou 4, penso eu, de seguida, em que ela está a passar por um momento e acorda. E isto em live action, isto podia ser algum momento em que uma pessoa revirava os olhos e falava assim, oh, pelo meu Deus, dream within a dream, dream within a dream, Inception, 1000 vezes, whatever. Mas a forma como o filme está criado, tu consegues perceber. Isto é outra coisa, tu não estás a passar o filme tanto a tentar perceber se o que ela... será que o filme está a dizer que isto é falso ou real? Não, o filme está a dizer simplesmente... O filme está a tentar fazer com que passes pela experiência dela, com que tu próprio já não consigas distinguir nada. Não importa se aquilo é real ou falso. Tu às vezes estás a meio de uma cena, não interessa se aquilo está a acontecer ou não, mas tu estás a ver como uma coisa real e depois de repente vês ela olhar para cima e está a plateia, por exemplo, tipo, a maneira como está editado, sabem essa cena? Sim. Em que ela depois olha para cima e até fica meio, ok, estou aqui, tipo, estou aqui à frente de uma plateia, estou a atuar, não é? E isso acontece repetidamente, é fixe também. Porque a vida dela basicamente acaba por ser só uma performance de 24 horas por dia. E quando estás a viver constantemente em performance, tu não tens a oportunidade de sequer saber quem tu és. Mas ela depois tem aquele breakdown quando vê o aquário dos peixes, não sei se lembram. Essa cena é boa. Ela começa a chorar e depois tens a tal cena da banheira, podes fazer aqui o segue para o Obrigado, é isso que eu ia chegar. A cena da banheira, eu adoro a cena da banheira.
Adoro a cena da banheira. Vai, força, João, vais lá. A cena da banheira é extraordinária e é isto que eu também queria chegar, tipo, esta exploração de identidade, o fato do filme ser grandioso em muitos aspectos e de Satoshi Kon ser um dos realizadores mais influentes do cinema de sempre. E aqui chegamos à controvérsia que continua a existir e que também existe aqui entre nós e que vai dar uma conversa muito fascinante aqui, que é o legado do filme. E, como a Sarah mencionou, Requiem for a Dream, realizado por Darren Aronofsky, tem uma cena retirada do Perfect Blue, que é a cena da banheira, que, na minha opinião, funciona tanto num filme como no outro incrivelmente bem. Se bem que, pessoalmente falando, prefiro a cena do Perfect Blue porque... não consigo negar tipo, a forma como está. A animação não tem limites. O único limite da animação é a tua imaginação e orçamento. Por isso, tens controle, tens domínio de tudo como é que queres que a cena apareça. E simplesmente visualmente está incrível. E por isso claro, é que o Darren Aronofsky, muito bem, gastou o seu dinheirinho, não é? Para comprar 3 frames. Tipo, é uma cena genial. É que, malta, é igual. É que nem à maneira. É tipo fotocópia. É fotocópia porque o senhor comprou os direitos e o Rafael tem muito a dizer sobre isto. Antes disso, eu quero só fazer uma revelação que eu descobri recentemente que não fazia a minha ideia. De lá. Aparentemente, o Darren Aronofsky nunca comprou os direitos. Oh meu Deus, onde é que isso está escrito? Vou já dar rates. Foi o artigo que eu li recentemente que eu estava a dizer que li um mas artigo... Mas toda a gente diz que ele comprou. Eu sei, eu também pensei, mas descobri nesse artigo que o Satoshi Kon mencionou que nunca compraram os direitos. E é a partir deste momento, com este twist gigante, que eu quero começar a conversa entre nós os três acerca de, como já sabemos, não só o Requiem for a Dream, mas também o Black Swan, que claramente retirou muito o Perfect Blue em termos de imagens visuais. Não, mas tipo, eu desculpava o Black Swan porque já tinha a ideia que o Darren Aronofsky tinha os direitos do filme. Agora não tem desculpa. Zero. Já vamos entrar nisso, porque eu não acho, por exemplo, a minha opinião, eu já menciono mais tarde, porque eu acho que não, toda a gente está a olhar para o Darren Aronofsky, mas a quantidade de realizadores que retiraram muito o Satoshi Kon e que não mencionam nada é triste. Aliás, até recentemente, mas por acaso o Edgar Wright acho que mencionou, o West Side Soul também tira muito do Black Swan. E no caso do Edgar Wright, acho que ele próprio mencionou que ama imenso o Satoshi Kon, por isso, desculpável. Mas já, abre agora a conversa em relação a esta controvérsia acerca de quanto é que uma pessoa pode retirar de outra, da arte de outra, e conseguir sair impune, por assim dizer. Entrem nesta guerra. Ok, João, primeiro é injusto que eu tenha de lidar com esta bola curva que me acabaste de mandar, porque eu já tinha muito discurso de feito. Esse é difícil. Ainda assim, e por muita sacanice que possa ter sido, ainda temos de descobrir mais sobre esta história, afinal, o Darren Aronofsky não ter nada. Porque ainda assim acho complicado que essa história tenha conseguido passar 12 anos quase, porque o Black Swan sim, há mais informações que eu depois digo mais tarde. Ok, porque acho que tem de haver um pouco mais do que isso. Sim, há muito mais. Também e há coisas que são inegáveis. Eu já ouvi Darren Aronofsky a falar de Perfect Blue. Pronto, portanto, ao menos ele assume. Sim, que... não é uma situação Christopher Nolan com Paprika. Não é essa a mesma situação. Embora eu continue a dizer que eu não o vejo assim tanto de Paprika em Inception como vê a Sarah. Há coisas, mas não ao ponto que a Sarah diz, penso eu. E a mesma coisa é aplicável aqui a Perfect Blue e a Black Swan. Black Swan, para mim, é o melhor filme de Darren Aronofsky, é um filme que eu adoro. Gosto mesmo muito de Black Swan. Mesmo quando Darren Aronofsky é um bocado labargão, acho que Black Swan quase consegue mostrá-lo como um artista verdadeiro e não às vezes como um pequeno labarigo que ele é. Isto de uma pessoa gosta. Eu tenho que tirar muito porque senão parece que estás a rir sozinho, graças. Deixa estar, amigo. Espera, então, antes de tu continuar, deixa-me só dizer, eu adoro, é dos meus filmes favoritos, o Requiem for a Dream. Nice. É dos meus filmes favoritos. Concordo. Eu adoro o rei do filme, adoro, e fiquei mesmo parva a primeira vez que o vi, aquilo é mesmo uma bomba para mim. E enganou uma geração de realizadores a achar que o Jared Leto era um bom ator. Isso é verdade. E também houve outra coisa que foi má nesse filme. A senhora não ganhou o Oscar. Essa cena não vou. Como é que é possível Ellen Burstyn não ter ganho a porra de um Oscar, caraças? A sério. A Julia Roberts vai para a caraças, peço desculpa. Mas como é que é possível Ellen Burstyn não ter vencido um Oscar? Pelo fucking Aaron Brockovich, meu. Peço desculpa. Eu também me irrita muito isso porque o Requiem for a Dream eu acho que é mesmo um excelente filme e é um excelente filme para mostrar o cast, porque acho que são todos excelentes e aquilo devia haver um prémio dos Oscars, não é? Há noutras cerimónias que é o Ensemble Cast, não é? E epá, esse filme é incrível, mas nada
me tira a cena do... Epá, influências toda a gente tem, tipo... pegar... todos os artistas têm as suas influências, não é? E cresceram com as suas influências, ou gostam de procurar as suas influências, e não há nada mau nisso, e nisso eu concordo com o Rafael, que é tipo, se tu pegares em algo, para criares algo novo, e depois vamos bater na mesma tecla do Suspiria, que depois no outro episódio falemos, porque eu concordo com isso. O que eu não concordo é em não dar os devidos créditos, estás a ver? E é como a cena do Coda, tipo, tudo o que mexe com este tipo de coisas mexe com a minha cabeça, que é eu ver pessoas a dizer, ai que original, nunca vi nada assim, estás a ver? E nunca viram nada assim, porque as pessoas que estão na produção dos filmes não fazem questão de dizer, epá, foi daqui, é daqui, vejam, estás a ver? Cultivem-se. Toda esta cena chateia-me profundamente, estão a perceber? E eu percebo, e até porque por norma quem está do lado mau desta situação é sempre artistas mais pequenos que veem o seu trabalho explorado em prol de outras coisas, mas eu por norma aqui é mais complicado para mim, porque não há ninguém que trabalhe no vácuo e nós temos vários realizadores a tirarem muitas vezes planos, mas tu sentes que aqueles planos são de certa forma homenagens aos seus... Sim, o Tarantino é um exemplo... Claro, o Edgar Wright claro. também é um bom exemplo. Acho que ainda melhor exemplo que eles é o Paul Schrader, porque os filmes dele de certa forma são uma panóplia de influências. Pronto, nesse aspecto para mim não há qualquer problema, e às vezes não têm de lá estar necessariamente para oferecerem algo em termos narrativos ou emocionais. Às vezes pode ser uma escolha artística que aquela pessoa fez naquele momento, de forma a homenagear ou a chamar a atenção para algo que ele gosta imenso, e é uma pequena coisinha que eles podem lá deixar, como se faz por exemplo com alguns planos, como existe por exemplo no Requiem for a Dream e no Perfect Blue também. Ou seja, Black Swan e Requiem for a Dream, mas acho que não há nada inerentemente de mau nisso. A mim, a narrativa que eu não aceito é a questão da própria narrativa dos filmes ser igual. Não acho que seja. Acho que a forma como é explorada as identidades são coisas completamente diferentes. Enquanto Black Swan está muito mais preocupado com a divisão interior e de ela querer chegar a um sítio onde não consegue ir, a Perfect Blue está mais a lidar com uma situação de identidade em que alguém está a dizer o que é que ela é, e são duas discussões muito diferentes uma da outra e com objetivos emocionais muito diferentes, até porque acho que o final de Black Swan é absolutamente extraordinário. Não só é ambíguo em termos morais e em termos da própria narrativa, em que tu não percebes necessariamente o que é que ela se tornou naquele momento, e se aquilo que ela se tornou naquele momento é assim tão bom quanto isso, mas é o objetivo cumprido. E acho que exploram coisas muito diferentes para haver quase aquela comparação, aquela frase fácil de é um rip-off de Perfect Blue, como eu já ouvi de Paprika, como já ouvi de Kimba, e em relação a Rei Leão já tivemos esta conversa. Eu e a Sara já tivemos esta conversa. Mas espera, deixa-me te explicar uma coisa. Por exemplo, no caso do Requiem for a Dream ou no caso do Black Swan, eu consigo admitir que não, vou dizer isto ao contrário. Eu acho que se não houvesse Paprika não havia Inception. Agora, se não houvesse Perfect Blue, eu acho que continuaria a ver Requiem for a Dream sem aquele plano e continuaria a ver Black Swan se calhar com ligeiras diferenças. É só isto, estás a perceber? Não me parece que possamos ver as coisas por aí. É isto que eu sinto. É isto que eu sinto. Das influências que tu recebes ao longo da tua vida. Se calhar, se o Darren Aronofsky não tivesse visto aquele plano em Perfect Blue, se calhar nunca tinha sequer pensado em fazer algo do género em relação àquela cena em específico. Ou se eu sei, mas repara, esse plano não tira a narrativa do filme, percebe? Aquilo que tu estavas a dizer. Eu vou uma questão mais vasta. Se calhar, se Julia Ducournau não tivesse visto Texas Chainsaw Massacre quando tinha 6 anos, se calhar ela não tinha feito agora o Titano. Eu sei, mas o nível que eu estou a falar, eu não estou a falar nesse tipo de nível de teres, sei lá, por exemplo, na música é igual, não é? Tipo, todas as músicas têm os músicos têm influências, não é? Tipo, os realizadores, os cineastas têm influências. Não é isso que eu estou a falar. Toda a gente tem, tipo, mas não é isso que eu estou a falar. Mas isto eu não consigo. O Inception e o Paprika dão-me dores de cabeça. Podemos explorar essa situação. Não é preciso. Não é preciso. Eu dou o Requiem for a Dream, pronto, excelente filme. Se tivesse lá aquele plano ou não tivesse, estava tudo bem. Enriquece a cena. Enriquece, claro que sim. E é uma cena retirada, cópia por cópia,
do Satoshi Kon, não é? Do Perfect Blue, e acrescenta, tudo bem. Mas a narrativa em si, óbvio que tens de concordar, mesmo que não seja igual, que tem uma roupagem nova, Rafael, mas tem muito de lá, não é só uma mera influência, é só isso que eu quero dizer, não é só mera, não é tipo superficialmente. Mas a questão é que se formos eu, por exemplo, a maior influência que eu encontrei no Satoshi Kon foi David Lynch. A questão das identidades é uma questão que foi trabalhada ao longo dos últimos 40 anos pelo David Lynch. Eu sei, mas a forma como ele... É a mesma cena, tipo, quando falamos de Suspiria vai ser a mesma coisa. É exatamente algo que já vimos várias vezes antes. Houve Suspiria, um e outro, os dois filmes de Suspiria, estás a ver? São completamente diferentes. Vamos deixar esse para o próximo podcast e vamos mas é aí que mas é só isso, eu sei. Mas é aí que eu quero chegar, eu não tenho problema. Tu achas que eu tenho problemas com a Suspiria, mas o meu problema com a Suspiria é só o nome. É só o nome. O problema com a Suspiria é tens mau gosto. Não, é só o nome mesmo. Vamos deixar isso para outro episódio. O meu problema é quando são coisas muito chapa, percebem? Tipo, está mesmo lá para mim. E o que mais me faz confusão, imagina, isso até podia tipo não acontecer, mas o que mais me faz confusão é não haver reconhecimento. Que era aquilo que o João estava a dizer. Os mais pequenos depois é que ficam lixados porque estão a ver o seu trabalho a ser utilizado, explorado, alterado, o que seja, sem qualquer tipo de props, tipo, sem, boa, bom trabalho, tipo. Isso é a cena que mais me chateia, pronto. E eu estava descansada com o Darren Aronofsky, mas agora já não estou. Pois, esta situação agora foi mais complicada, João. Vamos entrar agora na conversa. O Darren Aronofsky tentou mesmo comprar os direitos do Perfect Blue para ter a cena para ter só aqueles frames no Requiem for a Dream. Tiveram uma conversa, tentaram fazer as coisas, mas não resultaram. Infelizmente, nunca foi explicado o que é que aconteceu, mas não é preciso muita pesquisa para perceber que a forma dos estúdios americanos e estúdios japoneses operam completamente de formas diferentes, que não ia resultar ele ficar à espera vários anos para saber se conseguia ter aqueles frames no filme. E é basicamente, esta última parte é uma teoria própria do que eu tentei pesquisar e tentei perceber, mas novamente são os frames pequenos, não acho que justifique-se também uma grande guerra acerca disto. E a minha opinião também cai muito na vossa, em que eu não tenho problemas nenhuns com isto. Cinema é feito de cópias. A maior parte dos filmes estão a copiar sempre algo de outra pessoa, mas a importância é sempre ter podemos fazer quote ao Fincher? Ou não? Everything is a copy of a copy of a copy. Everything is a copy of a copy. Também pode ser Nine Inch Nails, podemos... Sempre, por favor. Por favor, deem algum crédito ao Trent Reznor. Mas é basicamente isso. Por exemplo, olhamos para muitos dos clássicos incríveis, tipo, só recentemente que publicaram um vídeo do The Shining e as suas próprias influências, somente a cena do Machado. Tipo, todos os filmes acabam por retirar imenso de outros filmes. E quando não retiram imenso de outros filmes, retiram de arte, retiram de música, retiram sempre do mundo à nossa volta. Por isso, é sempre uma forma de retirar algo de outras pessoas. Por isso, eu não tenho minimamente um único problema com o Requiem for a Dream por isso, ou com o Black Swan, que tal como o Rafael mencionou, para mim o Black Swan é dos meus favoritos filmes sempre, tal como o Requiem for a Dream, e acho que o Black Swan é o melhor filme do Darren Aronofsky, e na minha opinião era mesmo um dos melhores filmes da última década. Já não lembro quando é que o filme estreou, mas acho que é um 2010, filme. Sim, é um filme absolutamente extraordinário. E acho que beneficia imenso do Perfect Blue, mas ao mesmo tempo consegue ter a sua própria visão que justifica completamente a sua existência e essas influências. E, por exemplo, a Sarah mencionou o Coda, eu concordo, eu acho que o Coda não é exatamente... Uma das coisas que me chateou imenso a sair do Coda é o facto de ser um remake e ninguém sequer sabia que era um remake, porque ninguém está a mencionar sequer o francês. Eu acho que é isso que me perturba mais, é a mesma falta de... Tipo, eu não tenho problema, imagina, é que eu parece que a falar que não gosto dos filmes, mas eu gosto do Black Swan, estão a perceber? Eu gosto do filme, tipo, acho que é um bom filme. Não é isso que me perturba, estão a perceber? É mesmo isso, é a questão de... não haver créditos, é só isso, porque custa bué, tipo, ver um artista que não é acreditado, estão a perceber? Mesmo que seja, tipo, ideias base, tipo, deem reconhecimento das pessoas. Se for por aí, tu estás a dizer isso. Quando é uma enorme, percebes? Mas repara, aqui a questão é que o filme é conhecido, ou o Perfect Blue pelo menos tem algum reconhecimento hoje em dia. Tem agora. Exatamente, mas é um filme minimamente reconhecido. Aquilo que eu quero dizer é quantos filmes tu não vês que têm frames copiados de outros filmes que simplesmente tu não o reconheces, porque nós nunca vimos os filmes todos. E a verdade é essa, podemos assumir que existe nesta altura um filme do David Fincher que tem cópia de milhares de outros filmes
de frames copiados diretamente, mas assim, nós não podemos ver tudo e não podemos ter noção disso, por isso é que é tudo Mas os construído em frames cima não me de qualquer atrofia. coisa. Os frames não me atrofia. Mas não precisa ser os frames. As histórias, por exemplo, estávamos a falar há bocado da situação da identidade. E era aquilo que eu estava a dizer. No mesmo ano de Perfect Blue, saiu Lost Highway, que é um filme que basicamente personifica também haver dois lados da mesma coisa, que mais tarde o David Lynch transformou numa Mulholland Drive. Ou seja, não há nada no Perfect Blue que seja necessariamente absolutamente original. Porque mas nada não é nem essa a absolutamente questão. original. A questão é que quando eu vejo o Mulholland Drive, que também é dos meus filmes favoritos, e vejo o Perfect Blue, uma coisa é tu veres as referências, veres as homenagens, veres pequenos pormenores que sabes que são claras influências, ok? Outra coisa é tu veres claramente, ok, é uma grande porção, e é aí que nós discordamos, porque tu vais dizer que é uma pequena porção e eu vou dizer que é uma grande porção. É só isso, estás a ver? A mim não me incomoda, tipo, que o Perfect Blue vai buscar coisas, aliás, um monte de gente vai buscar coisas ao Lynch. Tipo, não é por aí, percebes? É quando tu vês que se o filme traz-te uma nova roupagem, ou seja, nós aí estamos de acordo, quando tu vês que são claramente filmes diferentes, está tudo certo, ok? Quando é só influências, é só o meu atrofio, é quando eu acho que para mim é claro que, mas pronto, para mim, o Black Swan não é um bom exemplo, é um médio exemplo, porque eu acho que o exemplo mais flagrante para mim é mesmo o Paprika, né? Se Inception. calhar podíamos ter esta discussão mais a fundo com o Paprika e Inception. E acho que isso também fica aqui assustado, também podemos explorar isso num futuro episódio, em que olhamos mesmo para Paprika e para Inception e tentamos encontrar um pouco isto que a Sara está a falar, concordamos ou discordamos. Porque as ideias que vocês estão a dizer, e isto é basicamente um bocado... Eu não quero acabar este episódio de uma forma triste, mas é uma coisa muito importante a mencionar, é que... Nós estamos muito tristes, realmente. Não, mas o que eu vou dizer agora é um bocado triste, porque como mencionei há bocado, Satoshi Kon foi perseguido por fracasso comercial constantemente. Ele não ganhava muito dinheiro nos seus filmes, e não só isso, ele tinha a saúde mental dele, infelizmente, era muito baixa, e ele faleceu a um terço da sua produção de um filme de animação, do filme que eu estava a fazer, que infelizmente nunca foi concretizado. Ainda irá ser, eu acho que pelo aquilo que eu sei, está também já tinha visto isso. Um trabalho muito grande. Eu tenho a certeza que vai haver, mais tarde ou mais cedo, algum desses grandes filantropos do cinema, o Martin Scorsese, um Tarantino da nossa vida, que realmente gostam destas. E o Edgar Wright, por exemplo, se tivesse se calhar mais filmes, se calhar faria. Se calhar o Darren Aronofsky, de certa forma, também teria aqui uma obrigação moral, pelo menos, de fazer. Mas o quão triste é vermos tipo estes pequenos génios, não é? Tipo, a falecer. Então, tipo, Rafael, eu sei que viste pouco dele, mas quando tu viste depois a filmografia toda, ele também só tem 5 filmes, não é? Sim, é essa a questão, ele tem tão poucos filmes. Sim. Ele tem poucos filmes, mas são todos com boa qualidade, na minha opinião, e é bué triste, tipo, isso acontece não é só neste caso, mas noutros casos, não é? Tu pensares, o que é que esta pessoa... Perdemos, tipo, aqui uma pessoa super valiosa, não é? Aquilo que podia ter sido. Diz. E aquilo que podia ter sido, não é? Em relação a essa pessoa. Eu queria mencionar também porque o Satoshi Kon e o Darren Aronofsky conheceram-se, e no caso do Darren Aronofsky, ele sempre olhou para o Satoshi Kon como uma pessoa que ele admirava imenso. Ele fala constantemente dele como uma grande influência, é claramente apaixonado pelo realizador, e o contrário não foi exatamente igual. O Satoshi Kon não olhou para o Darren Aronofsky com respeito ou com admiração. Nas poucas entrevistas que ele mencionou acerca disso, ele mencionou que notava-se que ele sentia um bocado de raiva, não por ele estar a roubar o parte dele, mas pelo que já mencionámos, ele ser um artista que tinha de suplicar por dinheiro para conseguir financiar os seus filmes, e por ver outro realizador ter o sucesso que ele nunca conseguia ter, a retirar coisas dele. Agora, isso é bem lixado. Pessoalmente falando, eu acho que é assim um bocado injusto estarmos a olhar para alguém como se fosse culpado por isto, gente, tipo, claramente a culpa não é do Darren Aronofsky, mas é inevitável olharmos para o Satoshi Kon e compreendermos a situação dele, e compreendermos esta visão, porque realmente é frustrante um realizador ser constantemente perseguido por fracasso e ver toda a gente, somente nos Estados Unidos da América, num continente com os caraças deles, a ter um sucesso que tu não consegues ter. Mas isso vai sempre haver essa guerra, pelo menos tipo... os americanos e o Japão, tipo... Há sempre a guerra entre Hollywood e todo o cinema internacional, porque como vemos agora o
este é o exemplo que eu também queria marcar, porque a razão porque eu consigo apoiar o Darren Aronofsky nisto e compreender perfeitamente o Satoshi Kon é pá, sentir-me imensa pena dele, porque é um dos realizadores favoritos e acho que é mesmo um dos melhores realizadores de sempre. É que o Darren Aronofsky, pelo menos, nunca teve qualquer problema em mencionar o nome dele. Ele me ensinou constantemente, ele estava constantemente a lutar para que as pessoas conhecessem o Perfect Blue e a sua filmografia. E depois temos filmes como Coda, em que o filme francês, quer gostem do filme ou não existe. Não existe simplesmente. E isto, infelizmente, é muito comum em grandes filmes em que a maior parte dos realizadores simplesmente olham para realizadores internacionais que nunca vão conseguir sequer ter um terço do seu sucesso e ignoram-nos completamente, quando pelo menos já havia o respeito de mencionar isso. E acho que isso ninguém pode tirar pelo do menos Darren Aronofsky. o Edgar Wright e o Tarantino, eles fazem... E até o Guilherme Del Toro. Eles têm a mania têm a mania, entre aspas, né? Isto não é uma coisa negativa. Eles curtem de partilhar com o público quais são as suas referências, influências, o que é que as pessoas vão de explorar e ver. E eu acho que isso é bonito, tipo, porque porque faz parte de uma comunidade, não é? Tipo... Eles são cinéfilos, não são só realizadores, e isso é bem importante. Sim, é isso mesmo. E no caso do Japão, tipo, eu acho que os americanos vão buscar muita coisa ao Japão. Acho que até a última cena que falámos sobre isso até foi por causa do Godzilla, será? Não se lembra da gente termos falado sobre isso? Sobre a versão americana e a versão... Nós já andámos a falar sobre isso. Não foi? Sim. Pronto. E depois os americanos às vezes acertam, outras vezes não. E há sempre esta... Eu acho que os americanos vão buscar muita coisa ao Japão. Acho também um bocado... é em todo lado, mas acho que é um bocado também injusto as pessoas já encararem o Perfect Blue como o Darren Aronofsky roubou isto completamente, quando temos o Matrix, que um dos filmes mais cobrados de sempre, dos irmãos Wachowski, que retirou imenso do Ghost in the Shell, e não há mal nenhum nisso. Adoro Ghost in the Shell. Elas fizeram a sua própria versão do Ghost in the Shell, uma versão que mais tarde foi live action, foi um fracasso do caraças e horrível, e não vamos falar mais sobre isso porque a Scarlett Johansson não podia sequer ter aquele papel, whatever, vamos seguir em frente. Mas esta é a questão muito importante, é que tipo, eu acho que é tudo justificável entre aspas, mas tipo, existe algo interessante porque o cinema vai sempre ser uma cópia de uma cópia de uma cópia de uma cópia, como já mencionámos há bocado. Mas o mais importante, tal como no Perfect Blue, é encontrar a tua própria identidade no que estás a fazer. E é assim que eu quero acabar o episódio deste podcast do Perfect Blue. Espero que tenham gostado de ouvir. Muito obrigado ao Rafael e à Sara por participarem neste podcast e termos uma conversa fascinante. A última parte da vossa guerra eu estava simplesmente a observar, a divertir-me imenso. E espero que vocês tenham gostado tanto como eu gostei deste episódio. Não se esqueçam de... podem ver este episódio no YouTube, como provavelmente devem estar a ver, ou no Spotify, como provavelmente devem estar a ouvir. Spotify. Eu sou péssimo a fazer outro, a fazer a conclusão, por isso peço desculpa. Podem encontrar-nos nas redes sociais, nós somos o Fio Condutor, estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no Twitter, estamos no YouTube, estamos na cave da tua mãe, estamos no sótão do teu pai, estamos em todo lado. Nós vamos perseguir-vos como o stalker deste filme. Ou não? Mas sem os olhos tortos. Estás a adorar bué creepy, peço desculpa. Como teu advogado, eu aconselhava-te a calar a boca. Retiro o que disse e vamos simplesmente dizer que podem, se quiserem nos apoiar e ouvir mais conversas destas, ou simplesmente dar-nos uma ajuda, porque nós temos muitas ideias ambiciosas, muitas coisas que queremos fazer fantásticas, que não conseguimos fazer se não tivermos algum apoio financeiro, porque isto custa tempo e dinheiro, malta. Por isso, give me the money. Give a money for us. Por isso temos um Patreon Fio Condutor. Por €1 apenas por mês podem ter mais coisas destas e possivelmente cenas mais ambiciosas em que queremos brincar com algumas ideias que infelizmente não podemos revelar até darem-nos dinheiro. É pelo menos a forma como eu vou fazer a venda disto. Capitalismo incrível. Eu que farto de me queixar de capitalismo, aqui a ser a pessoa mais fucking capitalista deste momento. Give us money, só €1 por mês, caraças. Já é suficiente. Se forem pobres como nós, mas gostarem de nós na mesma, não há problema nenhum. É meter likes, é seguir, os coraçõezinhos, comentar e essas coisas, e falarem connosco. E partilharem, malta. Para chegar às pessoas. Porque podemos chegar aos bolsos de alguém rico. E nessa altura estamos a mandar aqui um bocado de out, mas é isso que temos de fazer. Eu a ser simpática para para não falar em dinheiro e tu, ou então podemos chegar a alguém rico. Como a Sara mencionou, o apoio é de todas as maneiras, quer ser financeiro ou simplesmente emocional, partilharem, verem as nossas coisas, é sempre bom. Isso dá-nos sempre alguma forma de prazer. Precisamos de apoio emocional, por acaso. Sim. Agora que falaste disso. Façam a onda, quando nos estiverem a ouvir, façam a onda e a gente sente essa apoio. Levantem os braços tipo o Goku style e dê-nos a vossa energia.
Spirit Bomb, por favor, para nós, vá. E claro, temos o nosso site Fio Contor, em que temos muitas críticas lá, sempre de vários filmes. Obrigado, malta. Espero que tenham gostado e até à próxima. Digam adeus. Thank you. Adeus, pessoas. Adeus. Obrigado, Adeus. Sara. Adeus. Obrigado. Forte Adeus. abraço.